Bom, novamente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Já estamos aqui com mais de 100 participantes, já um bom quórum, já 10h34. Vamos dar início aqui ao nosso webinar. No nosso webinar de hoje, a Cargo Sapiens vai apresentar o case com a Aerofarma, destacando como a tecnologia tem transformado a cotação e superado os desafios do processo manual. E aqui é interessante como a gente vai trazer um caso real, né? O Davi está aqui, Davi Pinheiro da Cargo Sapiens, trouxe o Renzo Abrantes Bittencourt da Eurofarma, então é um case que vai trazer resultados reais, né? Vamos ouvir resultados de um case que aconteceu e que já foi implementado e já trouxe esses resultados. Essa conversa faz parte da jornada Fórum Ilus 2025, né? Estamos na terceira parada do Fórum Ilus 2025. Ao longo dos nossos webinars, abordaremos, junto com os patrocinadores, temas de grande relevância que serão destacados durante o fórum deste ano. E aqui é interessante que a gente tem uma novidade, que todos vocês que participaram e se inscreveram receberão por e-mail um cupom de desconto extra para garantir sua participação no Fórum Ilus. Relembrando, né, que acontecerá nos dias 29 e 30 de outubro em São Paulo. Antes de começar o tema de hoje, uma breve apresentação do Ilus, para quem não conhece, né? O Ilus é uma consultoria especializada em logística e supply chain, e a gente atua com projetos estratégicos dentro de toda a gama de supply chain, né? Desde projetos mais operacionais até projetos bem estratégicos para as empresas, sempre desenvolvendo soluções inovadoras. E se você quiser sempre se manter atualizado, se inscreva na newsletter e acompanhe as nossas redes sociais e o nosso site para sempre estar antenado aí das novidades do Ilus. Bom, pedir para vocês que gostariam de participar e tiverem dúvidas, podem escrever no chat, colocar as dúvidas aí no chat, que a gente está olhando e, à medida do possível, a gente vai encaixando durante aqui a nossa conversa. Então, começando o nosso webinar, vou apresentar aqui os nossos convidados, né? Então, tenho o prazer de receber Renzo Bittencourt, gerente de comércio exterior da Eurofarma, e Davi Pinheiro, CEO e fundador da Cargo Sapiens. Muito obrigado aí, Davi e Renzo, pela presença. Gostaria de pedir para vocês se apresentarem, falar um pouco de vocês antes da gente começar aqui o nosso bate-papo. Perfeito. Obrigado, né, Rodrigo, aí, pela oportunidade de a gente estar falando sobre esse case. Obrigado, Renzo, por ter topado aí fazer essa agenda. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom, o Rodrigo já falou, eu sou fundador, CEO da Cargo Sapiens. Antes da Cargo Sapiens, eu trabalhei quase 10 anos com comércio exterior, muito voltado para logística internacional. E foi justamente, fui operacional, fui comercial, e foi justamente nessa experiência aí que eu percebi que não existia um software, né, uma tecnologia para cotação de frete internacional, que o processo ainda era muito analógico, muito arcaico, e foi justamente isso que me motivou a conceber a Cargo Sapiens, tá? Resumidamente aí, me apresentando. Bacana, bom dia a todos. Obrigado aí, Davi, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos aí da Ilus também. Bom, me chamo Renzo Bittencourt, eu sou gerente da Eurofarma, entrei recentemente, né, foi uma grata surpresa entender um pouco mais da operação e ver como que a Cargo Sapiens também está inserida dentro do nosso negócio. Eu estou aí diretamente ligado, né, na gestão de todas as operações internacionais do grupo, né, da companhia, envolvendo importação, exportação, tanto de insumos, produtos acabados, medicamentos, uma gama enorme de materiais, né, que nós trazemos. A Eurofarma, como todos já sabem, né, dispensa talvez um pouco de apresentação, mas é uma das maiores farmacêuticas da América Latina, com presença com unidades produtivas, né, em mais de 20 países, então abastecendo aí tanto os nossos negócios no Brasil, na América do Sul, América Central, e recentemente também fizemos aí a ativação das operações nos Estados Unidos, né, o que nos coloca aí, de certa forma, num nível bastante estratégico, né, quando falamos de operação logística global. Em termos de transações internacionais, que eu posso dizer, assim, uma breve apresentação Farma, que a gente movimenta centenas de embarques por mês, tá? A gente utiliza aí diferentes modais, multimodais, né? E desafios bastante específicos quando a gente
fala, né, de uma cadeia fria, né, de um compliance regulatório. Então, tudo isso requer uma segurança no transporte de produtos que tem ali a sua sensibilidade por natureza e a complexidade também da própria operação, que demanda uma tecnologia para garantir visibilidade, rastreabilidade e, de certa forma, também linkando todos os elos da cadeia, trazendo essa eficiência. Perfeito, muito obrigado aí pelas apresentações. Antes de entrar nos resultados, acho que estou bem curioso para entender quais foram os resultados que trouxeram, que apresentaram esse case, eu queria entender um pouco antes do racional. Qual foi o racional da Eurofarma para implementar a solução da Cargo Sapiens, né? Qual era a situação, qual era o problema, qual era o desafio a ser resolvido? Tá, bom, vamos lá. A decisão assim, de implementar a solução da Cargo Sapiens veio mesmo antes da minha entrada, né? E o que eu pude perceber ao realizar ali os diagnósticos iniciais é que enfrentavam desafios críticos como toda grande empresa, que não seja grande empresa em termos de movimentação de carga, mas que enfrenta os desafios diários da logística internacional, impacta diretamente na performance do time, né? O que eu posso estar falando em relação a processos fragmentados, né? Desde controles de cotação de frete, a gente sabe como que é lidar, né, no dia a dia com análise de propostas, equalizações, até chegar numa tomada de decisão. Então, há um esforço, havia, né, um esforço operacional bastante elevado, né, com uso excessivo de planilhas. Isso tudo demanda tempo, né, além de colocar em risco aí a tomada de decisão e a visibilidade sobre todo o processo. Então, acredito que nesse ponto aí em específico foi um grande decisor, né, do racional em si para realizar a contratação. E além disso a gente percebe, né, que de uma forma geral no mercado existe uma falta de padronização e rastreabilidade quando a gente enfrenta, né, os desafios diários, né, e lidar também com diferentes tipos de fornecedores, né, de parceiros, operadores, e isso acaba dificultando inclusive o próprio cumprimento de algumas diretrizes, né. Sabe que o compliance e a governança nesse segmento é extremamente sensível, né? Então, imagina isso para uma indústria farmacêutica, que coloca em xeque, né, qualquer tipo de tomada de decisão que não traga uma estrutura de dados bastante robusta, caso necessite ali ter algum tipo de comprovação. Outro ponto importante que eu avalio assim, obviamente, foi o impacto no custo logístico, né? Então, sem uma base estruturada, spend, né, consolidado, histórico consolidado, desse tipo de serviço, obviamente, a assertividade em tomadas de decisão, na seleção desses parceiros, e quando se pensa nesse segmento de forma um pouco mais estratégica e saindo, né, do campo ali do imediatismo, né, dificulta diretamente, né, a competitividade da operação. Então, em resumo, foi isso, né? A plataforma ela nos permitiu centralizar, automatizar grande parte dos fluxos, o que trouxe maior agilidade para nós, né? A inteligência analítica ela é algo que eu particularmente eu tenho, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu gosto de trabalhar bastante com base de dados, né? Todo controle ele precisa ser fortalecido e a plataforma trouxe isso para a gente. Então, o processo decisório ele nos deu base para avançar em estratégias mais estruturadas. Sair um pouco do campo ali do imediatismo, de tratar situações pontuais de embarque, para ter uma estrutura estruturada e podendo até avançar em bids logísticos internacionais e consolidação de alguns parceiros. Não, bem legal. Você falou um pouco aí da estruturação, como tem um link forte com a questão do compliance, governança. Estou com bastante dúvida em relação a como ela faz isso, mas antes eu queria entender quais foram, já indo quase para o final, né, quais foram os resultados e benefícios, né? Então, comparando a Eurofarma antes e a Eurofarma depois que implementou, depois que ficou, né, mais, claro, em regime estacionário, maturada, quais foram os resultados que vocês conseguiram medir, né? Resultados medidos, de fato, comparando a situação do antes e depois. Tá, vamos falar de ganho, então, né? Então, assim, bastante significativo, tá? O primeiro foi a agilidade, que, de certa forma, a gente reduziu o tempo dedicado em análises de cotações, comparativos, que antes era bastante manual, para uma automação que nos trouxe essa possibilidade de pensar de forma mais estratégica. Então, esse foi um primeiro ganho em agilidade. A gente teve importante em compliance e governança, como eu havia colocado. Então, todo o histórico de decisões hoje, ele é centralizado, ele é rastreável.
o que vai fortalecer, o que fortalece, né, a transparência dos nossos processos. E isso eu posso afirmar porque a gente consegue ter essas extrações em qualquer momento, de forma muito simples, muito fácil, e manter viva essa base de decisões estratégicas. O mercado ele sofre, né, com diversos impactos, a gente fala aí de geopolítica, né, que está um assunto bastante vivo aí no nosso dia a dia, então ter base de dados, poder projetar isso também adiante, observando algumas questões que hoje a plataforma nos permite analisar, é um ganho importante em governança. Do ponto de vista financeiro, que além da visibilidade e da inteligência de dados, contribuiu bastante para a gente melhorar, digamos assim, o nosso poder de negociação. Tá? Então, redução de custo logístico e poder de barganha. Fazendo uma análise de ROI, do que foi, né, investido e aquilo que a gente consegue capturar em ganhos, não só em eficiência, assertividade e esse controle, o impacto direto nessa performance como um todo, ele gira na casa de 15 vezes o investimento. Tá? Isso dentro de um prazo bastante curto, aí, bem significativo. Não, muito legal, muito bom. 15 vezes o retorno sobre o investimento, realmente é um retorno bem Sim. interessante e bem rápido, né? Em relação à operação, quais são os processos que essa plataforma otimiza, né? Como é que ela otimiza esse processo de cotação? Dando um pouquinho mais um detalhe do que ela trouxe na prática de otimização de processo. Bom, vamos lá. A principal mudança assim, prática foi a transformação, diria que completa, do modelo de negócio. Tá? Então, a rotina de cotação e contratação de frete, que antes baseado muito em planilha, e-mails, né, controles manuais, uma pessoalidade que a gente percebe, né, percebia nesse dia a dia, isso foi a principal mudança, assim, prática, tá? O que a gente conseguiu através dessa mudança e o uso da plataforma da Cargo Sapiens foi eliminar esse fluxo descentralizado, tá? Então passamos a operar de uma forma bem mais estruturada, com todas as cotações, e aí eu diria tanto spot quanto os próprios bits, tá? E aí você pode entrar depois no detalhe com o Davi, essa relação de como que são feitos esses bits, que existem várias possibilidades, né? Quando a gente pensa em um ambiente único e automatizado, acho que isso é bastante interessante. Então, a agilidade ela foi enorme, assim, processos que antes levavam dias, né, digamos, por que não semanas, né, a depender da complexidade, às vezes até, diria que hoje a gente trata tudo isso em questão de pouquíssimos minutos, né? Então, hoje a plataforma ela traz uma visibilidade que, para a produtividade do time, é imediata. Então, assim, a gente reduz erro manual, a gente evita alguns retrabalhos e, em termos comparativos, quando a gente avalia, né, na prática ali as cotações, a gente tem muita informação consolidada e padronizada para uma tomada de decisão mais eficiente. Então, temos práticos para trazer para o nosso público aí, né? A gente consegue fazer algumas leituras de variáveis, de transit time, de custo, às vezes até a própria rota, o lane que está sendo utilizado, né? Metragem cúbica, cálculos onde automatizados, que a gente consegue ter o impacto daquele frete sobre o quilo ou o metro cúbico contratado. A performance histórica, por que não dizer, né, dos agentes, ela ficou muito mais clara, né? Então, assim, a gente consegue ter uma assertividade nas escolhas logísticas muito mais rápida e de forma muito mais segura, né? Então, em resumo, é isso. A plataforma ela não somente otimizou, digamos, os nossos processos, como também elevou o nível de serviço, inteligência e governança, que para tomada de decisão em frete internacional, é um ambiente sensível, ela é fundamental para o nosso dia a dia. Não, muito obrigado, Renzo. Tem uma pergunta aqui da Casarim Consultoria Logística. Uma delas eu acho que você até respondeu, né? Que você respondeu que é uma questão de minutos, que é em relação a qual o tempo de aplicação de rotina de frete hoje. E ele pergunta aqui se possível, né? Se é possível falar sobre qual o percentual de saving atingido. Não sei se você está falando saving de custo logístico, imagino. Provavelmente. Tá. Bom, em questão de minutos, sim, essa praticidade nos permite já ter ali alguns lanes pré-organizados, pré-montados, e aquilo que também é novo, é bastante rápido, assim, a interface ela é muito amigável, eu diria. Tá? Então, a redução no custo logístico, tanto quanto na elevação do nível de governança da operação,
imediata, eu diria, tá? Do aspecto de saving, eu vou tentar falar em percentual e depois, mais adiante, se houver tempo, aí a gente pode até debater em relação a valores, a montas, né? Mas a redução relevante que a gente encontrou nesse período de um ano sobre a estrutura desse expêndio montado é de 14% em frete. Varia de 14% a 15% tá nessa faixa aí, sem mencionar, obviamente, o potencial de redução quando a gente pensa na base de tributação, né, dos impostos. Aí, falando especificamente do imposto de importação, para ficar mais claro, a gente tem essa redução que está num processo de também automação, isso aí já é uma outra questão, um trabalho interno nosso, para a gente mensurar também esse ganho, porque os 14% ele é efetivo, mas ele vai além desses 14% em virtude dos impostos de importação que caem, né, a base de valor aduaneiro para tributação de imposto. Não, muito bom. Queria entender um pouco mais em relação a essa redução de custos que você comentou e a elevação também do nível de governança. Você quer falar um pouco mais dessa parte da governança também? Tá. Bom, em termos de compliance, vou abranger aí toda a questão da governança, também igualmente importante, né? O que eu posso estar abrindo aqui para todos é que hoje o fluxo ele é auditável, ele tem aí uma responsabilidade completa, né, nas cotações e nas decisões, e mesmo nas justificativas, porque isso eu acho que é um ponto bastante importante, pelo menos na minha posição de gestão, né, obter ali algumas justificativas, a gente consegue parametrizar alguns targets, digamos assim, onde você consegue aplicar algumas aprovações necessárias para tomadas de decisão. Isso requer uma justificativa. Muitas vezes você não está optando pela melhor opção em termos de custo, mas se existe uma variável importante para a decisão do processo, e isso também é possível você parametrizar na ferramenta. A título de exemplo, assim, uma taxa de assertividade, e aí vamos entender taxa de assertividade, tudo aquilo que você possui em cotação, em proposta firme do mercado, e em relação a essas propostas, qual que é a melhor opção em termos de custo para uma tomada de decisão. O que eu percebi fazendo uma apuração, e isso também é real, uma vez a gente traz aqui para todos, é que antes dessas parametrizações ocorrerem, a nossa taxa de assertividade, ela tinha uma escala que eu julgava muito baixa, né? E, assim, por diversas justificativas. Uma vez que a gente estabeleceu, dentro da ferramenta Cargo Sapiens, essa parametrização que nos trouxesse esse poder de ter essa governança, logo no primeiro mês que nós aplicamos isso, a redução, digamos, houve uma melhora na nossa taxa de assertividade em 30 pontos percentuais. O que isso quer dizer assim na prática? Que antes algumas tomadas de decisão eram feitas baseadas em algumas justificativas, que podem, nem julgo, estão certas, mas a partir dessa governança dentro da plataforma, começou-se a ter uma justificativa um pouco mais aprofundada e tempo para análise, uma vez que você otimizou o processo de tomar a decisão de dias para minutos, abriu espaço para que a gente usasse esse tempo salvo para fazer uma análise um pouco mais profunda e estratégica sobre o negócio. E isso acabou direcionando a tomada de decisão em melhorias de 30 pontos percentuais daquilo que era praticado antes. Isso, para mim, que é o grande negócio aí que a gente já consegue, a gente fala tanto de retrabalho, né, de custo evitado que é invisível, né, dentro da operação. Esse, para mim, foi um grande benefício aí que todos hoje da Eurofarma conseguem se beneficiar. Isso, só complementando, isso é muito relevante, né? Essas parametrizações ali que o Renzo aprofundou bastante nas nossas configurações de governança e compliance. A gente tem uma área muito ampla ali na plataforma de configuração e, basicamente, a empresa ela vai colocar o nível de governança que ela deseja. Ela pode colocar um nível muito alto, ser um pouco mais flexível, né? E o Renzo, ele olhou muito para esse aspecto do negócio, drivou ali uma série de configurações, workflows, coisas que, né, a gente já estava rodando há um tempo, mas não estavam, né, parametrizadas dessa maneira, e o impacto foi muito alto. A gente viu uma mudança, eu diria uma mudança, né, do modus operandi ali, do comportamento do time de compras, né, à medida em que
em que você implementa, né, controles e essa cultura de governança, né? Eu acho que é relevante dizer, né, falando um pouco aí da proposta de valor no que tange a governança, né, eu costumo dizer que o processo de cotação analógico manual, né, que existe dentro das empresas nessa categoria de compra de frete internacional, cara, é uma caixa preta, né? Não dá para entender o que se passa ali, né? A auditoria dessas empresas não tem nem expertise, nem braço para ficar, né, auditando o que se passa nessa categoria de compra. Como o Renzo colocou, ela é sensível, né? Corre muito dinheiro ali e o impacto é alto. Então, né, quando você olha para impacto financeiro, né, os frutos aí que a Eurofarma vem colhendo, né, são 13 pontos, né, quase 14%, né, que o Renzo falou de saving sobre o frete internacional. Isso se estende, né, à desoneração dos impostos de importação em tudo que é importação, que é boa parte do volume. Então, se for um marítimo, por exemplo, você tem 8% de marinha mercante, né, você, dependendo da NCM, ali você vai ter IPI, PIS, COFINS, ICMS, tudo que é imposto, né, no regime de débito e crédito lucro real presumido, né, tudo que você não vai recuperar, né, você está desonerando. Então, o impacto, né, ele acaba sendo muito maior até do que esses 14% e permitiu, né, a companhia de ter um ROI de mais de 15x, né, que é extremamente relevante. No final do dia, a gente está falando de ajudar, né, a Eurofarma a melhorar a sua margem de contribuição, tá, e ou competitividade no mercado. Então, acho que esse, no final do dia, é o grande resultado aí. Aproveitando aí a fala do Davi, queria entender um pouco mais, na verdade, uma pergunta do público aqui da Edmar, perguntando se esse case, sei que esse case é focado para frete internacional, mas ele pergunta se a plataforma também está preparada para cotações nacionais. Sim. Se coloca que acredita que é só uma questão de parametrização. Não, sim, a gente está, né, rodando alguns dos maiores bids de frete interno, de frete nacional do Brasil hoje dentro da Cargo Service, tá? Né, os nossos clientes, né? Por exemplo, todo o inbound, outbound da Ambev, da ArcelorMittal, da Randon, da Iveco, da Dexco, da Case New Holland. Eu poderia citar aqui N, né, cases de sucesso que a gente tem com grandes empresas que utilizam, tá, não só o nosso módulo de frete internacional, mas também o módulo de frete nacional. A gente foi a primeira empresa na América Latina a desenvolver, né, a funcionalidade ali para a cotação de frete internacional e também a primeira empresa na América Latina a desenvolver o módulo de equalização de bid para frete nacional, que é o nosso grande diferencial. Então, se você que está nos ouvindo aí tem bids de frete nacional, a gente sabe a complexidade, o número de lanes, né, e enfim, todo né, o desafio e a dor que é equalizar esses bids. Nossa solução é extremamente robusta nesse sentido. Você também consegue, obviamente, conduzir as cotações spot aí, no dia a dia do frete nacional. Não, perfeito. Mais uma pergunta relacionada talvez mais à plataforma, né? Do Pedro Torres. Bom dia. Como vocês enxergam o papel da automação via chatbots ou IA nos processos logísticos operacionais, como contratação de frete spot, gestão de torres de controle, considerando o desafio da captação rápida e assertiva de veículos autônomos? Olha, a gente não entra no mérito ali de contratação de veículo, né? Não sei se eu entendi bem o que ele quer dizer com veículo autônomo, se ele está falando de agregar, tá? Mas falando como que eu vejo na automação IA, cara, a IA ela está abrindo uma série de novas possibilidades de otimização de processo. A gente vem aplicando, por exemplo, né, o nosso processo aqui para leitura de documentos, para pré-preencher dados que estão em documentos, que você não precisa digitar, né, conferência de faturamento, onde a IA consegue ler, né, os valores que estão sendo faturados e confrontar né, com o cálculo do sistema ali de qual que deveria ser o valor faturado sim em conformidade, né, com o que é acordado na transação, na cotação spot, né, ou em um bid. Então, eu vejo, né, que a IA ela vai permitir uma otimização mais intensa ainda, né, para liberar tempo do profissional para focar, o profissional do supply chain para focar no que realmente importa, né, sair um pouco dessa linha de atuação operacional, maçante, arcaica, para estar mais no estratégico, no analítico. Então, eu vejo assim. Não, perfeito.
Em relação ao case, aqui voltando para o case da Eurofarma, como tem sido a parceria da Cargo Sapiens com a Eurofarma desde a implementação? E até entender um pouco os tempos, né? Quanto tempo tem essa parceria? Quanto tempo demorou para implementar e começar a colher os resultados? Alguns meses já comentou que foram bem imediatos, né? Muito rápido, mas essa parceria, como tem sido desde do início até a implementação e essa continuidade? Sobre a implementação, né, eu vou falar aqui rapidamente, né, ela é bem plug and play, tá? Nossa plataforma é super simples de implementar, então, basicamente, cara, em uma reunião de 1 hora, né, por incrível que pareça, a gente consegue colocar uma operação do tamanho da Eurofarm para rodar. Então, é bem plug and play. Agora, sobre a parceria, né, do nosso ponto de vista aqui, Cargo Sapiens, obviamente quero ouvir o Renzo, que é o cliente, né, o mais importante é ouvir ele, né, mas, cara, a gente tem muito orgulho, né, do case de sucesso aí que foi desenvolvido, dos resultados, né, e muito contentes aí né, de ter também, né, um sponsor como o Renzo, cara, pô, se interessou muito ali em entender, né, todas as configurações, todas as minúcias, né, eu digo que, cara, a Cargo Sapiens ela é uma plataforma robusta que tem muita configuração. O quanto você vai extrair de resultado dela depende de você. Depende do quanto que você vai colocar a mão e drivar esse resultado. Nesse sentido, né, o Renzo ele teve uma atuação assim, que foi muito relevante e que corroborou aí para que esses resultados fossem tão expressivos. Então, bacana. Obrigado, Davi, pelas palavras aí. Assim, a implementação de todas as nossas solicitações, sejam parametrizações simples ou mesmo algumas customizações, né, a gente vem acompanhando assim a evolução constante da plataforma, né? A gente tenta também, como cliente, levar as nossas necessidades do dia a dia justamente para que a Cargo Sapiens também de certa forma, nos abasteça com as nossas alternativas que temos, né? O que eu percebi, assim, e que eu acho que merece destaque aqui, é o suporte muito próximo, assim, bastante proativo da equipe de Customer Success, né? Que tem nos atendido, tem dar o feedback aí para o Davi, para toda a equipe, que eu acho que isso é essencial, né? Um mercado tão dinâmico, né, onde tudo muda o tempo inteiro, e a gente fala de governança, onde cada vez mais esse tema também ele vem evoluindo dentro das companhias, a gente precisa de uma parceria de longo prazo, né? A gente precisa ter esse suporte próximo para que a gente tenha um atendimento ágil de certa forma, a plataforma ela não se torne obsoleta do ponto de vista do usuário. Então, falando um pouco do usuário, que eu percebi ali no meu time, desde todas as implementações que foram feitas, é que houve uma adaptação bastante rápida, assim, foi fácil, né? Então, isso porque, né? Interface é fácil, é simples, ela é amigável, ela responde de forma bastante rápida e direta, né, aquilo que é necessidade real da operação. Então, acho que são pontos onde a gente falou aí, né, o Davi comentou sobre o uso de inteligência artificial, a gente está se aprofundando cada vez mais na utilização da plataforma, então, até brinco com o Davi, olha, sempre que surgir alguma coisa aí no mercado, eu quero ser o primeiro a testar aí, porque, de certa forma, a gente quer estar fazendo uso, né, dessa tecnologia para benefício próprio da companhia, né? A gente consegue ter digamos assim, esse save expandido, não somente ali em questão de valor, mas tem todo um custo invisível dentro da nossa operação, que a gente pode chamar de cost avoidance, né? Cada companhia usa a sua metodologia, mas que a gente vem setando e medindo isso no mês a mês, né? Então, sim, essa construção com a Cargo Sapiens tem sido bastante colaborativa, né? E eu acho que é um diferencial, né? Dá segurança para continuar os nossos negócios. A gente percebe que a ferramenta também avança na medida que a gente dá feedback sobre as nossas necessidades, e isso faz com que a nossa operação siga adiante, né? De forma mais segura. Bem interessante esses comentários, tanto do Davi quanto do Renzo, de configurações avançadas, né? O quanto dá para extrair com essas configurações avançadas. Eu tenho visto uma tendência que vem dos últimos anos, e até alguns vídeos da
da parte de tech, do poder dos defaults, né, o padrão. Normalmente as pessoas usam, o usuário padrão hoje usa só o default que está lá, o básico, e nunca nem sabe que tem outras coisas para mexer e outras coisas para configurar, mas quando você mexe, você extrai muito mais benefício, muito mais valor. E é interessante que o Davi falou isso, o Renzo confirmou, e o Renzo falou ainda um pouco a mais, né? Não só ele gosta das configurações avançadas, como ele quer ser beta tester de novas coisas que estão saindo. Então, muito interessante, né? Uma parceria realmente que é bem junta. Vou aproveitar aqui para puxar mais algumas perguntas do público, da Juliane Caetano, da Dexco, que até o Davi comentou, né? Que também usa, e ela comentou aqui na mensagem. Bom dia a todos. Também fazemos uso aqui na Dexco da plataforma Cargo Sapiens, a qual nos apoia bastante nas cotações spot e negociações de bid. Temos procurado no mercado uma ferramenta que nos auxilie no acompanhamento de tendência de frete de exportação, em especial dentro do nosso mercado de painéis de madeira. Alguma indicação e sugestão? Júlia é super querida, usuária da que eu tenho um preço grande, falando sobre tendências de frete, né? Hoje na Cargo Sapiens a gente tem o Freight Index, né, que ele mostra não só a base histórica, né, do que você está contratando, né, diretamente ali com provedores logísticos, seja, né, agentes de carga e ou armadores, né, grandes embarcadores negociam direto com armadores na exportação. Então você consegue ver a base histórica do que você está negociando e também confrontar com bench de mercado, né, mínimo, média e máximo que está sendo transacionado naquela rota, tá? Agora, sobre tendência, né, a gente tem uma visão aqui, tá, que é muito desafiador, tá, você tentar prever, né, para onde que vai o frete, né? Você pode usar modelos estatísticos, a gente sabe que existem soluções que usam modelos estatísticos, né? Eu falo muito com empresas que investiram muito dinheiro em soluções que usam modelos estatísticos e, cara, o que eu escuto é que você tem um norte, mas, assim, constantemente aquilo ali está errado. Por exemplo, qual modelo estatístico que vai prever, né, que iria eclodir uma guerra ali, né, de Israel ali seria ter o Estreito de Hormuz fechado, né? Qual modelo estatístico iria prever uma pandemia, né? Então, esse tipo de evento, né, geopolítico, aí, como o Renzo colocou, até mesmo a guerra tarifária, né? Então, você tem uma série de variáveis que não tem modelo estatístico que vai prever isso, e isso tem um impacto muito grande no frete, né, na volatilidade, né, na oferta, na demanda, né, no custo do petróleo, enfim, né, o espectro de variáveis que vai influenciar o preço do frete é muito amplo. Então, a gente tem no roadmap essa intenção né, de desenvolver um modelo estatístico, mas muito com muito disclaimer, assim, vamos falar, porque a gente tem que ser muito prepotente da nossa parte dizer que, olha, eu desenvolvi um modelo estatístico que você pode, né, confiar que o frete futuro vai andar conforme isso aqui. Então, eu não acho que dá para ter esse tipo né, de segurança a ponto de afirmar isso, tá? Até complementando aí um pouco, talvez colaborando aí com a questão, assim, o que a gente observa hoje no mercado lá de cá da mesa, né, eu acho que é um dos pontos principais aí, que tipo de alternativa a gente consegue aplicar no nosso dia a dia que talvez nos proteja de certa forma, né? Então, assim, e aí linkando um pouco também com a tecnologia, né? Que eu acho que ela é fundamental para a gente ter uma ação rápida, né? O reflexo hoje ele está muito mais imediato, né? Do que anos atrás, talvez. Então, assim, com o tempo que a gente consegue fazer bom uso da nossa gestão de tempo através do uso da tecnologia, a gente consegue talvez olhar para o mercado com parceiros que possuem robustez de negócio, de modo que em situações de bid ou mesmo de contrato, você consiga estabelecer algumas cláusulas de formação de preço, né, que variam na medida que existam também alguns drivers
sempre com uma previsibilidade aplicada de forma mais previsível. O que eu quero dizer com isso? Assim, você pode ter ali uma fórmula price para tomada de algum preço, onde a elevação do petróleo, do combustível aéreo, ou, de certa forma, em virtude de alguma questão logística, você possa estar tendo parceiros robustos que te suportem durante um determinado período, e você usa ali a média de meses anteriores para ter a aplicação do preço em futuro, né? Então, isso são alternativas, né, mecanismos de gatilho que a gente tem aplicado aí no nosso dia, ainda que o mercado é um pouco receoso para a utilização desse tipo de metodologia, mas a gente vê também que cada vez mais se fala disso, né? Porque o impacto financeiro muito rápido, imediato, dentro de uma operação, ela muitas vezes inviabiliza, né, algum tipo de negócio. Então, acho que é um ganha-ganha no sentido de que tanto o mercado quanto os embarcadores, eles conseguem se posicionar de forma mais estratégica e ter o seu custo previsível. É interessante esse ponto que tanto o Davi quanto o Renzo comentaram, né, dessa questão da imprevisibilidade, né, e dois pontos que eu queria comentar aqui interessantes é que tem vindo de uns anos para cá, né, muito em voga a questão do supply chain resiliente, né, então é exatamente esse ponto, né, você tem um futuro que está muito instável, muito volátil, muito imprevisível, que as coisas mudam muito. Ao invés de você querer melhorar seu modelo estatístico, como o Davi falou, melhorar, chega um ponto que não dá para melhorar mais. Você está já com o melhor modelo que prevê as coisas comuns, mas tem muitas coisas menos comuns que estão acontecendo com uma certa frequência maior. Então, ao invés de você tentar prever mais, é melhor você trabalhar no ser resiliente, ou seja, qualquer coisa que possa acontecer, eu tenho uma margem de manobra para ir para um lado para o outro, que o impacto que vai acontecer não vai ser tão forte na minha cadeia, né? Então é interessante isso. E até ouvi uma vez de uma pessoa falando uma resposta a uma pergunta parecida com essa, né? Dá para prever o frete, qual é o melhor modelo, quem é que vende o melhor modelo? Aí a resposta foi até curiosa, engraçada, né? Não, se essa pessoa que desenvolveu esse modelo que prevê perfeitamente, ela é milionária e não estaria aqui trabalhando com logística, né? Estaria fazendo outra coisa, estaria... Eu acho que o grande ponto, o ponto-chave aqui, né, nesse ambiente altamente dinâmico, né, onde o tempo inteiro, né, os parâmetros mudam e, portanto, os custos de frete, as opções logísticas mudam, eu acho que o grande ponto é qual a capacidade que você tem, né, de revisitar, renegociar os seus contratos. Porque quando tudo muda, seja por causa de uma reforma tributária, seja por causa de uma guerra tarifária que impactou, né, toda a cadeia de armadores, ali, provedores logísticos que operam nas suas rotas. Cara, qual é a sua capacidade de revisitar, renegociar? De forma analógica, manual, isso é muito maçante, toma-se muito tempo. Então, tipicamente, a companhia ela não consegue fazer essa ginástica toda, né, ter essa velocidade, né, esse dinamismo, essa assertividade para acompanhar essas mudanças. E aí a tecnologia vem justamente, né, pavimentando isso. Então, hoje, né, eu por exemplo, teve cliente nosso na CargoSap que no ápice da pandemia, né, quando o frete flutuava mensalmente, assim, muito, né, uma empresa que tinha bid anual chegou a estar revisitando toda a cadeia de custo logístico mensalmente. Né? Imagina você equalizar uma empresa que antes, para equalizar um bid, ela gastava meses. Ela não conseguiria, seria humanamente impossível dela fazer isso de forma analógica. Né? E a tecnologia ela conseguiu. Enfim, se adequar a esse novo cenário. Não, bem interessante mesmo, que um dos pontos dessa resiliência é exatamente ser rápido, né? Quão rápido você é para mudar de uma direção para outra, né? Revisitar, rever e mudar toda a malha, uma parte, por conta de algum obstáculo, né? Puxar aqui uma pergunta do Davi William, da Suzano. Bom dia. Qual é a principal fonte de dados utilizada para elaborar a base das cotações? E qual é o nível de assertividade dessas cotações? Cara, vamos lá. Vocês, com o Cargo Sapiens, vocês teriam os armadores homologados pela Suzano, tá? E os provedores logísticos, eu falando de frete internacional, tá? Transacionando dentro da plataforma. Então, a assertividade,
né? É total. Basicamente, não é uma base de dados abstrata. São as propostas efetivamente emitidas pelos fornecedores homologados pela Suzano. A diferença é que ao invés de você receber, né, esse tipo de proposta no e-mail, ou até mesmo anexado lá no Coupa, se eu não me engano, a Suzano usa o Coupa, né? A gente brinca que o Coupa para frete internacional é um anexador de proposta, né? Então você vai fazer um bid de frete internacional ou vai fazer uma cotação spot, talvez você tenha um anexo lá no Coupa, assim como poderia ser um anexo no SAP Ariba, mas o que esse procurement está te ajudando efetivamente na equalização do negócio? Nada. Né? Você tem que baixar os arquivos e compilar, né? Você tem um pouco mais de compliance, talvez, do que ter um anexo no e-mail, mas a gente brinca que é a falsa sensação de compliance, porque o compliance de verdade, né, ele só existe quando você tem realmente o bottom line de custo, né, efetivamente calculado de forma 100% assertiva, além, obviamente, dos fatores qualitativos que eventualmente vão ser considerados uma tomada de decisão. Logística nem sempre é custo, né? Pode ser que você tenha urgência, pode ser que você tenha uma particularidade específica ali que você queira, e aí, num outro parâmetro. Então, quando você tem isso tudo sintetizado, né, e você consegue aplicar o workflow, você tem o lastro disso, cara, bater uma auditoria lá na sua área, cara, tem log de tudo, ninguém precisa sofrer, aí você tem a governança de verdade. Então, né, objetivamente falando, a assertividade é 100% e você vai operar com os seus provedores logísticos homologados de uma maneira muito mais eficiente. Não, perfeito, ficou bem claro. Acho que essa dúvida ficou nos participantes, né, de ser alguma previsão de quanto vai ser, mas não, são cotações firmes passadas por ali. Então, Sim. a assertividade é como o Davi comentou, né, 100%. Ele passou uma cotação firme e se comprometeu, então, se foi aceito, ele se comprometeu a cumprir aquele ponto, né? Falando um pouquinho... Rodrigo, Pode falar. até, desculpa, mas assim, um ponto que a gente vê que talvez vá até nesse cerne da questão aí, é em relação ao quanto esses prestadores, esses fornecedores, eles são fiéis àquela proposta que é colocada ali, né? E aí eu vejo uma parametrização muito fácil e muito importante que nos dá essa autonomia, né? Que a gente consegue também desqualificar de forma muito simples e através de mensagens sejam customizadas ou padronizadas, essas propostas que no instante em que elas são colocadas, né, se elas não se traduzem em realidade, a gente consegue fazer essa desqualificação e já fazer o apontamento à nomeação de um novo operador dentro de uma única cotação realizada. Então isso fica ali flexível, né, e aberto. Do nosso lado, uma vez que é nomeado, a gente segue conforme aprovado, mas também se a gente perceber que logo no primeiro input observou-se que alguma das tarifas, né, da precificação, ela não se mantém, qualquer que seja o motivo, você tem a opção de desqualificar ou abrir uma renegociação dentro da própria plataforma. Isso é bastante importante porque ganha esse tempo e falando de tecnologia, se você está no modo analógico, né, como o Davi costuma falar, o seu tempo de reflexo ele é lentíssimo, né? Até você entender que chegou um e-mail, que você vai discutir algo com alguém sobre algo que também tem uma variável por trás que impacta e abre margem para uma discussão, você fica refém, né, do mercado. Então, a plataforma ela te dá essa autonomia e flexibilidade. Isso que o Renzo colocou é extremamente importante e acho que também é válido salientar que ela avança para a conformidade, né? Então, você depois vai conferir o faturamento, né, lá dentro, né? E aí, obviamente, no momento em que você equalizou aquelas ofertas de frete internacional, né, você tinha uma PETAX que não é a PETAX de faturamento, que o fornecedor vai utilizar outra PETAX, né, do dia da emissão da fatura, do dia anterior à emissão da fatura, ele vai aplicar um spread, né, e o sistema conecta com o Banco Central, ele recalcula isso e ele consegue confrontar o que foi faturado com o que estava previsto para validar essa conformidade. Parece uma coisa simples, trivial, mas tem um desafio enorme de processo. O tempo que se gasta para fazer isso na mão é absurdo. Tá? Eu cheguei a interagir com, cara, centenas de empresas grandes, tá? Que, por incrível que pareça, com uma categoria de compra de frete internacional com dezenas de milhões ou centenas de milhões, e a companhia fala, cara, eu não consigo conferir. Eu faço uma conferência por amostragem ou não faço e pego o problema pra caramba, e quando faz,
tem um overhead grande ali, tem muitas pessoas dedicadas para fazer, tá? Então, a gente já pegou N casos aqui, cara, a companhia começou a conferir e captar, falou, cara, tem muita inconformidade nesse negócio, né? E é um mercado que, de novo, é sensível, né? A gente sabe que tem fornecedor que dança conforme a música, né? Ou seja, o cara, ele vai faturar, né, coisas que não estão previstas, porque ele sabe que né, do lado de lá não há conferência. Né? Eu já trabalhei em provedor logístico, não vou citar nome, que, cara, o financeiro tinha flag lá no cliente. Né? Tipo, esse cara olha para o spread cambial ou não, entendeu? Se ele é um cara que não olha, né, o spread dele não é necessariamente o que está na proposta, mas a taxa do dia, né, que o financeiro determinou. Então, realmente é uma categoria de compra que tem muito gap ali para, né, para poder ter inconformidade e isso vira um ralo, né, de recurso muito grande. Então, muito bom. Retomando aqui ao case, a parceria, ficou bem claro, a parceria muito boa, um case de sucesso, uma parceria muito boa até agora. Queria saber um pouquinho mais do futuro. Tem algum futuro? Vocês pensam nessa parceria, alguma expansão? Qual é a visão para o futuro aí desses próximos passos da Eurofarma em relação ao uso da plataforma? Bom, eu venho cobrando aí o Davi, a gente vem conversando bastante, a gente requer, né, uma velocidade muito grande para atender todas as nossas subsidiárias, né, está situado em mais de 20 países, né, e então hoje o grande foco que a gente observa para no futuro, digamos, médio prazo, né, ainda até o final desse ano, é a habilitação da plataforma para uso em outras subsidiárias, tá, dentro da América Latina, e sendo um pouco mais específico. Então, qual que é o grande trunfo aí, né, dessa estratégia? Não somente levar todos esses benefícios que eu estou comentando em termos práticos para as equipes de comércio exterior nesses países, como também padronizar essas boas práticas em escala, né, e manter essa governança centralizada. Então, eu até conversei muito com o Davi, o que a gente pode fazer do ponto de vista de tropicalização assistida, né? A gente tem uma plataforma que atende o Brasil, pelo menos assim é a nossa utilização atual, mas eu tenho situações diferentes, né, em clusters andinos, posso falar um pouco mais aqui, Cone Sul, Mercosul, países que têm ali algumas particularidades que precisa também ser vista com bastante detalhe. Então, eu vejo que, sim, a parceria, ela tem aí os seus projetos que a gente vem conversando bastante nesse desenho, né, altamente escalável, quando eu olho para o tipo de negócio que nós também realizamos, né, nesses países. E, assim, é essencial ter essa governança estruturada, né, e customizada e padronizada, né? Eu acho que, dessa forma, a gente consegue promover aí um melhor apoio, né, e uma maior aderência à realidade de que é o mercado nessas nacionais para outras subsidiárias na América Latina. É um caminho natural, né, Renzo? A gente, uma vez que a Eurofarma teve essa clareza aí, né, dos resultados e benefícios obtidos, né, o Renzo naturalmente já começou a, né, fazer esse brainstorm, por que não estender isso para, né, para as outras unidades de negócio na América Latina, né? É um processo que a gente lá na CargoSap já vem fazendo desde 2018, né? Então a gente já tem N multinacionais que desenvolveram um case de sucesso no Brasil, eventualmente se comunicaram com os pares Latam, e isso, né, desencadeou um crescimento orgânico na América Latina. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem atuação na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Peru, até nos Estados Unidos. Tá? Então, temos também suporte em espanhol e em inglês. Tá? Então, a nossa solução está super preparada para, né, para essa expansão aí que a Eurofarma está visando. Né? A Eurofarma quer basicamente ter, né, uma espécie de torre de controle, né, Renzo, do que acontece na Operação América Latina, né, liderado aqui pelo Brasil, que é a Headquarter, e a gente está super animado para poder avançar com esse projeto. É isso aí, Davi. A Eurofarma, ela tem um plano de expansão, vem executando esse plano de expansão com muita assertividade ao longo dos últimos anos, bastante arrojado, quando a gente olha para os nossos objetivos, nossas metas, e ter uma solução estratégica escalável, né, potencial de uso global,
ela vai nos ajudar bastante assim, a sustentar esse crescimento internacional da companhia. Fantástico. Então, tá ótimo. Vou puxar uma pergunta aqui da Patrícia Batista. É, bom dia a todos e obrigado pela organização deste fórum tão enriquecedor. Enquanto usuário da plataforma aqui na Renos, seria muito útil para nós um feedback das cotações. Essa informação é altamente importante para afinarmos nossas estratégias e em novas oportunidades. Essa funcionalidade é disponível para avaliação da melhor proposta do parceiro. Seria possível ativar essa funcionalidade para nós, prestadores, também? Eu estou entendendo que ela está do outro lado, né? Ele é Legal. homologado. Legal. Patrícia, olha só. A plataforma tem essa funcionalidade, tá? E o feedback ele chega para você ou não, a depender da configuração que o seu cliente está fazendo do lado de lá, tá? Então, por exemplo, ele consegue configurar para quando ele contratar um frete, né, automaticamente disparar um e-mail de carta de agradecimento para os fornecedores declinados, ok? Além disso, se o cliente quiser, ele consegue também parametrizar para dar um feedback de preço com base em faixas percentuais. Então, ele não vai abrir, né, exatamente, você ficou cento e poucos dólares ou reais acima, mas ele vai falar, você ficou entre 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30%, em escala de 10 em 10 percentuais, tá? Óbvio que vai ter que passar hoje, se essa configuração estiver habilitada, ele vai voltar dizendo, olha, o drive da tomada de decisão foi qualitativo. O que significa isso? Não foi uma decisão drivada por custo, né? A sua proposta estava até mais competitiva do que a contratada, mas o drive de contratação foi qualitativo, pode ter sido, por exemplo, tempo de trânsito. Então, eu sempre recomendo a boa prática para o provedor logístico, se ele não sabe exatamente qual vai ser o drive de contratação, cara, coloca uma oferta que está mais no drive de custo, outra no tempo de trânsito, porque você aumenta as suas chances de converter. Mas se você mandar um e-mail para o seu cliente, falando, cara, eu sei que a Cargo Sapiens tem uma configuração que você não está usando, eu acho que seria válido utilizar, se ele precisar de ajuda do nosso time de suporte para entender como que ele habilita isso lá, a gente está totalmente à disposição, cabe apenas a ele habilitar essa funcionalidade. Muito interessante. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim aqui, ó, uma pergunta do Leandro Rafael da Silva. Referente aos transportadores homologados, tem alguma visibilidade da saúde financeira? Cara, atualmente não, o processo de homologação fica com a companhia, mas está no nosso roadmap, tá? A gente está incrementando aí, né? Inclusive para esse ano, tá? A gente está incrementando uma série de análises da saúde financeira da companhia, dentre outros parâmetros. A gente está colocando um plug para isso dentro do Cargo Sapiens, tá? Cabe também dizer, né, isso também voltado aí para provedores logísticos que eventualmente estão nos escutando, tá? Que a Cargo Sapiens ela tem, né, nem todos sabem, mas ela tem capacidade de se integrar com, né, o seu ERP, o seu sistema de geração de proposta, né, de cotação. Então a gente já tem, né, alguns provedores logísticos super relevantes já integrados, então você consegue, né, até otimizar melhor a sua operação comercial fazendo isso, também fica à disposição para interagir com a turma aí nesse sentido, tá? Tá bom. Entrou mais uma pergunta aqui, acho que ainda dá tempo de uma pergunta, do Bruno Bastos. Bom dia, sou analista da logística da Nut Hair Care. Cargo Sapiens me deixa usá-lo como um software de embarcador na gestão do transporte ou somente no bid de cotação de frete? Vamos lá. A nossa plataforma, ela está bem voltada para a parte de sourcing e procurement, tá? Então, basicamente, você vai fazer a cotação spot ou bid, vai equalizar as ofertas e vai tomar a decisão de contratação lá dentro e também, né, olhar para a conformidade, que é a conferência de faturamento. Se você está buscando a gestão operacional do transporte, aí você está buscando um TMS, que não é a nossa pegada, tá? Mas a gente pode se integrar a um TMS, né? Faz sentido, eventualmente, dependendo do contexto, né? Talvez você queira ter uma integração
com o TMS, mas não é o problema que a gente está resolvendo, tá? Não, perfeito. Bom, está chegando ao final aqui do nosso tempo. Gostaria de agradecer novamente ao Davi Pinheiro e o Renzo Bittencourt pela excelente palestra, um case de sucesso muito interessante, e foi muito bom que abordou todo o roadmap, né? Desde o do momento, da situação como era anteriormente, a como foi implementado, a parceria, né? Uma parceria que ela não é só uma implementação e fica lá, tem um suporte, tem uma ajuda, tem esses desenvolvimentos e customizações para o cliente, também de crescimento da própria Cargo Sapiens de roadmap, né, que vão sendo incorporados, e também até, né, de uma expansão, talvez uma expansão aí na América Latina, uma expansão para outras unidades em outros países. Bom, agradecer também aos nossos participantes. Tivemos mais de 100, mais de 150 participantes. Acho que passou de 200 em algum momento. Então, muito obrigado aí a todos que nos assistiram. Fiquem atentos ao e-mail. Vocês irão receber todas as informações do nosso próximo webinar, que vai acontecer no dia 11 de julho, sobre a descentralização da logística, com a participação da Suzano e da EREA. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Davi e Renzo, novamente. Pessoal, bom dia para todos. Excelente sexta-feira. Muito obrigado aí. Obrigado a todos.